gente vai falar um pouquinho sobre esse cenário de criptoeconomia no nosso país e no mundo. Hoje, uma matéria bem debatida, bem discutida. Eu quero convidar você aqui a acessar através do Facebook, através do Instagram, através do WhatsApp, conectar as nossas redes no WhatsApp, através do YouTube, para que a gente possa conversar um pouquinho e falar um pouquinho de criptoeconomia. Eu apresentei a minha websérie de criptoeconomias para iniciantes no meu canal de YouTube. Se você não assistiu, é importante você ir lá e assistir através do nosso canal. Se você ainda não faz parte do nosso canal, vai lá, adiciona o nosso canal e sempre bota lá, marca lá o sininho para quando chegar um vídeo novo você poder assistir e participar conosco desse momento de falar sobre criptoeconomia, sobre economia digital, sobre o futuro do país e do mundo. A nossa live tem um tema fundamental, você ainda que não investe, você que não transacionou, você que não utilizou, mas está vendo muita gente aí falando sobre Bitcoin ou sobre alguma moeda digital. É importante você participar para entender o que é isso e como funciona essa economia. Muita gente fala, muitas dúvidas têm hoje na sociedade porque as pessoas ainda não conhecem a criptoeconomia. Quero também facilitar aqui para você, através do nosso WhatsApp, fica muito mais fácil para você fazer pergunta e mais agilidade para a gente responder. O WhatsApp está na tela aí, está aqui embaixo, que é o 21 97 253 7733. É o 21 97 253 7733. Você que entrou agora, convide amigos, manda esse link através do seu Facebook, através do seu WhatsApp, para as pessoas poderem assistir e participar conosco da nossa live temática falando sobre criptoeconomia, o futuro da economia mundial digital. Quero aqui falar que estamos com 3 convidados nessa noite. Eu convidei para participar conosco desse tema tão importante o doutor Artêmio. Convidei o Artêmio, convidei também o Giliardi e convidei o professor Evandro. Todos eles conectados conosco aí, participando conosco dessa live. Eu quero falar que você que já me acompanha e sabe o que a gente apresenta na Câmara, eu sou autor do projeto de lei que cria regulamentação de uma forma muito moderna hoje no nosso país da criptoeconomia, do ativo digital no Brasil, que trata de Bitcoin, de Ethereum, de outras moedas, são mais de 1.000 hoje circulando aqui no nosso país, para que você possa ter ideia. De uma moeda hoje que tem deixado o mundo com um olhar só no Bitcoin, aí, pela sua valorização, pelo que tem acontecido no nosso país e no mundo. Eu quero convidar agora, para começar um pouco essa discussão, esse debate com a gente, essa live temática, convidar o professor Evandro Teruel, professor, mestre em tecnologia, entusiasta de criptomoedas e dono do canal Dinheiro Digital, criptomoedas para iniciantes no YouTube. Então, acho que o professor aqui vai poder, de uma forma bem didática, falar um pouquinho aqui para a gente, e quero aqui recepcioná-lo para fazer uma breve apresentação. Com você, Evandro. Deputado Áureo, as pessoas que estão ouvindo, colega doutor Artêmio, Giliardi, obrigado, gente, por estar aqui. É um prazer acompanhar esse trabalho, um trabalho belíssimo que o deputado Áureo está fazendo aí para regular o mercado de criptomoedas e também para tentar dar um pouco mais de legitimidade. Eu sou o professor Evandro, em 2018 eu comecei nesse mercado de criptomoedas a partir de uma palestra que eu assisti na USP, na Universidade de São Paulo, onde eu estava participando de um projeto de doutorado, e a partir daí o Bitcoin, ele estava ali na faixa de $4.000, e eu comecei nesse mercado naquela época, um mercado que vem sendo muito surrado, vem sendo muito maltratado por empresas e pessoas que não são idôneas. A gente tem acompanhado aí centenas de golpes, né? E eu passei por algumas situações onde eu perdi dinheiro, inclusive no golpe da Atlas Quantum, que eu e o Giliardi, a gente, e juntamente com o Dr. Artêmio, nós estamos numa luta aí na justiça para fazer com que as quase 40 mil pessoas que foram vítimas da Atlas recebam seu dinheiro de volta. Eu sempre acreditei muito no Bitcoin, nas criptomoedas, não só no Bitcoin, mas nas milhares de criptomoedas que tem no mercado, e não só como moeda mesmo, como dinheiro.
mas como projetos que podem viabilizar negócios, viabilizar startups, viabilizar novos tipos de negócios, trazer empregos para as pessoas no Brasil e no mundo. Então, é um grande prazer, deputado, estar aqui, acompanho o seu trabalho, admiro o seu trabalho. Doutor Artêmio, Giliardi, grande prazer estar com vocês. Quero agora convidar também para se apresentar, numa breve apresentação, o empresário Giliardi Jorge, investidor do mercado de cripto desde 2017, um dos líderes do movimento dos clientes, né, que foram lesados através da AtraQuantos, que lesou mais de 40 mil pessoas aqui. Então, é um número muito expressivo, é um golpe feito no mercado que precisa hoje ter uma atenção de você, que ainda não investiu, conhecer também esse mercado. Acho que o Giliardi caiu, eu vou chamar e vou apresentar agora o advogado, depois a gente volta aqui para o Giliardi quando ele voltar à conexão conosco, convidar aqui o doutor, o advogado, o doutor Artêmio, especialista em blockchain, em criptomoedas, e vai poder falar um pouquinho para a gente desse mercado, do que tem vivido, que tem já hoje nos seus conhecimentos, que hoje, quando a gente fala, é muito importante você estar bem assessorado, porque tem muita gente se aproveitando desse mercado. Então, acho que o doutor vai poder contribuir muito aqui com o mercado que a gente já autor também da CPI, das pirâmides financeiras em criptomoedas. Então, tenho certeza que o doutor Artêmio vai poder contribuir um pouquinho dos crimes que estão acontecendo hoje com criptomoedas no nosso país. Doutor Artêmio, com uma breve saudação a todos. Eu cumprimento a todos aqui presentes, saúde, o Giliardi também, né? E aos demais. Bom, de fato, o ramo de criptoativos ele vem sendo atacado por essas empresas que, entre aspas, são empresas, né? Que tem um fito de aplicar um grande golpe e aí locupletar o dinheiro dos clientes e investidores, locupletar sonhos, destruindo famílias. E acho muito interessante e louvável, a gente já pôde ter esse encontro pessoal com ser relacionado a essa CPI que o senhor vem lutando aí contra, para poder desmistificar o que aconteceu, e aí sobre o caso do Atlas e tantos outros, né? Que o Atlas é um caso emblemático, um caso continental, não é nem mais brasileiro, ele não tem nem mais tampouco esse aspecto territorial, e existem clientes aí lesados no mundo todo. Então, eu espero estar aqui contribuindo hoje para falar um pouco dessa nossa vivência com casos do Atlas e outros tantos que a gente vê no nosso dia a dia, e tentar diminuir essa estatística tão brutal que é no Brasil de golpes financeiros que acontecem a todo momento, tentando esclarecer a população e desmistificando que uma coisa é golpe, uma coisa diferente é o criptoativo, que ele veio para revolucionar, ele tem diversas adoções, e a blockchain, por certo, é o sistema que está por trás disso tudo, ela serve por consequência para a ajuda social. Obrigado pela participação e vamos em frente. Quero aqui agradecer a apresentação de todos os nossos convidados. Daqui a pouco a gente vai ter o Giliardi entrando, porque caiu a sua conexão, e a gente passa a palavra para o Giliardi. Agora, eu quero aqui fazer uma pergunta já aqui para a gente dar um início à nossa live temática ao Evandro. Evandro, vários países têm tomado medidas no sentido de regulamentar os criptoativos. Como foi lá no caso agora, recentemente, de El Salvador, que liberou a utilização da moeda digital. Como você tem visto as regulamentações de criptoativos em todo o mundo? E ao redor aqui do nosso país, países menores, mas que têm hoje vivido alguma experiência. Algum lugar especial te chamou a atenção, Evandro? Você tem essa como regulamentação padrão, o que você tem visto hoje no mundo? Qual mercado que você mais acha parecido com o mercado brasileiro? Deputado Áureo, eu vejo a questão da regulação, da regulamentação das criptomoedas, é uma questão que ela precisa ter uma mudança de prisma, principalmente por parte das autoridades. A gente percebe que há ainda um preconceito em relação às criptomoedas, não só de muitas pessoas, como até mesmo de autoridades. A gente tem presenciado muito isso no caso Atlas,
Mas as criptomoedas, elas têm de ser vistas não só como dinheiro, e sim como uma possibilidade de geração de empregos. Uma vez que um país regulamenta as criptomoedas, muitas empresas vão surgir dessa regulamentação e muitos empregos serão gerados. E a partir do momento que existe uma regulamentação, você tem leis fortes, leis claras, que permitem que os agentes públicos possam justamente punir aqueles que agem fora da lei. Eu vejo o mercado chinês como a grande bola da vez, né? Porque a China, ela já está criando, na verdade, ela já criou uma versão digital do yuan, da moeda deles, e eles estão testando isso em Pequim, em algumas capitais da China, porque o chinês em si, a sociedade chinesa já trabalha com dinheiro de uma maneira muito mais evoluída que nós. Então, a gente está nessa era do Pix, nessa era das transações eletrônicas, mas eles já fazem isso por celular, por dispositivos eletrônicos, de uma maneira muito mais simples há muito mais tempo. Então, eu vejo que a sociedade chinesa, ela deve puxar aí, com a versão eletrônica da moeda yuan, eles devem puxar essa vertente aí de regulamentação de criptomoedas pelo mundo, né? E eu acho que o Brasil poderia se inspirar um pouco nessa evolução que a gente está vendo lá do outro lado do mundo. Tudo bem que tem ali uma guerra em relação ao controle do petróleo no mundo, então, a partir do momento que você tem uma moeda virtual, a intenção, logicamente, da China pode ser, logicamente, ganhar esse mercado de petróleo, essa hegemonia mundial econômica. Mas, assim, o meu ponto de vista a gente está precisando aqui no Brasil de uma mudança de visão das autoridades para que eles vejam as criptomoedas como uma possibilidade de ajudar a nossa sociedade, ajudar a criar empregos, ajudar a criar novos negócios. Então é isso, deputado, e parabéns aí pelo seu empenho, pelo seu trabalho lá do lado do povo, para realmente defender as pessoas. É necessário mesmo uma CPI das criptomoedas, deputado. Tem todo o meu apoio, tem todo o apoio dos grupos que eu, Giliardi, doutor Artemio, estamos encabeçando aí para realmente a gente ter um ambiente seguro para investimento em criptomoedas no Brasil. As pessoas, deputado, elas estão se afastando no Brasil do mercado de criptomoedas, de certa maneira, por conta desses inúmeros golpes que têm acontecido, mas, logicamente, é um caminho sem volta, né? A gente vê que no mundo inteiro a adoção das criptomoedas, ela tende a crescer cada vez mais. E a gente conta, deputado, em nome do grupo lá de 3 mil pessoas que eu, Giliardi, doutor Artemio, a gente está à frente, a gente conta com o senhor, a gente tem esperança no senhor, total esperança, a gente acompanha o seu trabalho, a gente conta com o seu trabalho lá, em nome dessas pessoas, em nome da sociedade brasileira, para que as leis sejam criadas, para que esse mercado seja regulamentado não só do ponto de vista de tributação, mas sim do ponto de vista de criar para o investidor brasileiro um ambiente seguro. Então, deputado, meu respeito aí ao seu trabalho. Estou aqui, vou passar agora para o Giliardi, para ele poder fazer a sua apresentação, que ele caiu e voltou conosco aqui. Se apresenta aí, Giliardi, em 1 minuto. Se passar de minuto, você aparece na outra tela de outro computador lá na China agora. Olá, deputado, boa tarde, professor Evandro, boa tarde, Artemio. Eu sou o Giliardi Jorge, sou aqui do Rio de Janeiro. Eu conheci Bitcoin, criptomoedas, em 2017, e desde então eu continuo aí acreditando, estudando bastante e evitando fugir de falsas promessas. E a dica aí, já na minha apresentação, a ser bem dinâmica, para você, novo usuário, criptomoeda é o futuro. Bitcoin é a moeda que vai mudar a forma que o mundo enxerga o mercado financeiro, tanto que o próprio Itaú agora já está adotando Bitcoin. E fujam de promessas muito tentadoras aí de valores fixos. É isso, deputado, que eu quero apresentar para vocês. Eu sou o Giliardi, sou um investidor, sou um brasileiro trabalhador que acredita na justiça e que agradece muito ter um deputado federal que abraça essa causa e abre espaço para pessoas comuns como eu, pessoas formadas como o professor Evandro, como o nosso advogado, Artemio, está aqui nesse espaço. Quero aqui, já que o Giliardi já fez sua apresentação, Giliardi, a gente vivenciamos um triste caso agora da Atlas, uma empresa que
no começo se mostrou uma empresa forte, mas que aplicou um golpe em diversos brasileiros. E tem vários processos correndo, você acompanha muito nos seus grupos e foi lesado também por essa empresa. Como é que está isso andando? Essas milhares de famílias que têm o seu investimento na Atlas, como é que está esse movimento, Giliardi, o movimento de vocês aí, como é que está caminhando esses processos judiciais? Deputado, tivemos aí grandes resultados aí, andou bastante. A Polícia Federal já começou a fazer alguns contatos, apurando essas informações. O professor Evandro, semana passada, levou um telefone aí que o Rodrigo Marques mandou para a gente, um telefone grampeado, e mandou para a Polícia Federal. E ficou bem interessante. O delegado ficou pasmo quando ele viu as provas da origem e, possivelmente, e com a ajuda da CPI das criptomoedas, a gente vai conseguir colocar Rodrigo Marques na cadeia, pois é inadmissível um cara que subtrai mais de 17 mil bitcoins. Para quem não consegue entender esse valor, 17 mil bitcoins hoje valem mais de 4 bilhões de reais. São 4 bilhões de reais tirados de pais, de famílias, de sonhos, de pessoas que passaram pela essa pandemia, continuam passando necessidade, passando dificuldade financeira, e você olhar o seu capital. E Rodrigo Marques, ele se sente muito protegido pelo um escritório muito famoso de advocacia de São Paulo. Eu não vou citar aqui para talvez prejudicar o senhor na sua live, não derrubar sua live de problemas, e sendo que esse escritório, deputado, ele fica mandando notificações judiciais para clientes. Cliente, professor Evandro, diversos outros clientes que vão tentando reaver o seu capital, eles tentam coagir com a ameaça, de certa forma, ali, por ser um escritório muito grande, tenta inibir dos clientes de correr atrás do seu direito. E nós, como líderes, estimulamos o seguinte: quem tem que correr atrás de alguma coisa é o Rodrigo Marques, de devolver o nosso capital. E aproveitar também o espaço aqui, deputado. Tem o nosso caso de 4 bilhões de reais, e também do GBB, do Grupo Bitcoin Banco, do Cláudio Oliveira. A gente precisa que esses dois sejam exemplos aí de punidade, sejam punidos. Tanto o Rodrigo Marques, que estamos aí nessa causa aí firme e forte, onde os clientes se uniram em prol disso, e o pessoal também do Grupo Bitcoin Banco. São pessoas também que sofreram também esse golpe absurdo, e tirar essa imagem que Bitcoin no Brasil, infelizmente hoje, está um golpe perfeito. O bandido, ele vem, ele dá um golpe, depois ele alega, como sempre, que foi hackeado, ou não alega nada, como fez o próprio Rodrigo Marques. A gente fica refém. Infelizmente, a justiça brasileira, ela é bem tardia, ela é bem lenta, e esse cara está aí com o nosso dinheiro e a gente passando dificuldade nas nossas casas. Para quem está conectando conosco agora, né, essa live é uma live temática, falando sobre criptoeconomia, sobre moedas digitais, Bitcoin, Ethereum, falando sobre pirâmide financeira de pessoas que se aproveitam da falta de conhecimento de alguns e conseguem ali aplicar golpes em milhares de brasileiros, como tem acontecido hoje no nosso país. Quero passar a palavra agora, perguntando aqui ao doutor Artemio, uma dúvida que é muito comum entre as pessoas hoje que vê esse mercado de criptoativos ou que já sofreram algum golpe, né, com algum tipo de pirâmide, ou alguma facilidade de investimento, de retorno que não aconteceu e, quando viu, perdeu o seu único dinheiro que investiu num criptoativo, mas que, na realidade, não é o criptoativo o problema, mas sim as pirâmides financeiras, que ali por trás uma pessoa aplicou golpe pela falta de conhecimento desse mercado. Então, hoje é muito claro, é muito definido o que é criptoeconomia e o que é pirâmide financeira. Por isso, a gente está aqui com o doutor Artemio para falar um pouquinho sobre esse tema. Tem muita gente se aproveitando da falta de conhecimento desse mercado e aplicando golpes. Por isso que a gente tem um projeto de lei em Brasília para regulamentar a criptoeconomia, regulamentar o ativo digital, e uma CPI para separar o joio do trigo e punir pessoas que se aproveitaram da boa intenção do brasileiro de investir, de transacionar um criptoativo.
é bom deixar isso bem claro que Bitcoin, Ethereum, moeda digital não é o que acontece quando você investe numa pirâmide financeira. Então, tem que separar o joio do trigo, por isso é importante você prestar muita atenção nessa live para entender a diferença e não ser enganado por alguém que quer aplicar algum golpe, como tem vários golpes sendo aplicados no Brasil a todo momento. Então, agora com a palavra, doutor Artemio. Eu não ouvi a pergunta. Se você puder repetir, eu te agradeço, porque cortou bem no momento. Doutor Artemio, tem muita gente que tem muitas dúvidas nessa questão de criptoativo. Esse é um mercado novo ainda para muitos. Sim. E é um mercado em expansão de uma forma absurda, porque tem muita gente transacionando e usando alguma moeda digital no nosso país. Hoje, a criptoeconomia cresce muito, não só no Brasil, mas no mundo. Mas, infelizmente, no Brasil, a gente sofre muito, até pela falta de legislação, a gente sofre muito com pirâmides financeiras através de criptomoeda. Simplificando, aquelas grandes anúncios, traga o seu dinheiro e tenha tanto de rentabilidade, e a pessoa pratica um crime ali com uma pirâmide financeira. Você que está no mercado, que está muito antenado a tudo que está acontecendo, esclarece para a gente o que você tem visto, como está se comportando, o que você tem encontrado hoje com a questão do criptoativo, mas e pessoas que se aproveitam de pirâmides financeiras. Separa para a gente aí de uma forma didática, para que a gente possa conversar aqui com quem está nos assistindo na nossa live. Vamos lá. O criptoativo, ele é, como o próprio nome, um ativo digital que ele serve justamente para realizar diversas aplicações na vida prática nossa. A gente pode ter criptoativo que ele vai servir como uma moeda de troca, como uma transação. A gente pode ter um criptoativo que ele serve para poder rastrear uma cadeia de consumo para onde que está em determinado produto. Enfim, são N aplicações que podem ser feitas. A gente pode ter uma tokenização do criptoativo, que é pegar uma parte daquilo. Vamos lembrar com uma cota imobiliária. Pegar aquela cota imobiliária, transformar num token, que é um cripto, e ela ser uma representação de uma parte daquela cota num token. A gente tem criptoativos com artes digitais, que a gente chama de NFT, enfim, são N casos de aplicações. Coisa totalmente distinta, é muito importante esse momento, são os golpes. Até porque, assim, primeiro, hoje, investir em criptoativo não é, a gente tem que tirar essa mácula, não é coisa de bandido, quem investe em criptoativo não é golpista, ele não está em colúio com quem aplica o golpe, pelo contrário, ele está querendo diversificar uma forma de aplicação. É como se você estivesse investindo num fundo imobiliário, por exemplo, que está sendo muito referenciado hoje em razão da reforma tributária que a gente viu recentemente. Golpe é uma coisa, criptoativo é outra. Golpe, o que a gente observa nesses casos? No Brasil, a gente tem uma estatística muito canhestra, muito vergonhosa. Cada 15 segundos, a gente tem uma tentativa de golpe no Brasil. Então, a gente está falando aqui há alguns minutos, há 24 minutos mais ou menos. Imagina quantas pessoas não sofrem uma tentativa de golpe. Golpe em sentido lato. Os meninos aí bem observaram, o Evandro e o Gili, tentaram aí mandar um celular clonado, né, vamos falar assim, grampeado, para que se obtivesse alguma informação relevante para desfavor de alguém, no caso deles. E o golpe financeiro relacionado a criptoativo, ele sempre envolve algumas características. As principais que eu diria seria assim, uma garantia de uma rentabilidade muito fora do mercado, por mais que o criptoativo ele dê essa margem, ele é para estar na sua posse, ele é para estar com você, ele não é para estar na mão de terceiro, de terceirizado. Então, se você observar uma oferta muito alta e fixa em um mercado de renda variável, você já pode correr, porque a gente não é muito crível isso. Existem diversos outros tipos de golpe, do tipo de locação de criptoativo, que ele pega um criptoativo e ele utiliza para fazer algum trading, ele promete uma rentabilidade. Quando você observa também uma afiliação, que é eu indico você ganha, eu ganho e você ganha, isso também está errado. Então, assim, hoje tem vários casos, mas lembrando, e acho muito importante, criptoativo é uma coisa, golpe financeiro é outra. E o que a gente vê, né, como pirâmide é simplesmente o quê? Uma pessoa precisando, que eu falo muito, o fresh money, que é o dinheiro novo, alimentando o old money, que é o dinheiro antigo. Então, assim, sempre tem que ter alguém entrando, um ingresso de capital, para que aquilo se sustente por algum período. Hoje, a gente observa uma longevidade maior do caso de criptoativo,
justamente porque tivemos uma alta expressiva no ano passado e isso possibilitou assim, uma longevidade desses esquemas. Não quer dizer que ele tem um ano funcionando que você pode ir ali colocar seu dinheiro todo. Vá com calma, destine uma parte do seu dinheiro, nunca coloque aquilo que vai te fazer falta. Então, assim, tem que ter muita parcimônia ao aplicar em qualquer tipo de mercado. E o criptoativo... Muito boa aqui a explicação do Dr. Artemio, mas é fundamental nesse momento aqui a gente participar desse debate tão importante para a criptoeconomia. Eu quero aqui passar a palavra, a gente vai escutar um de cada vez para facilitar. A gente está tendo oportunidade na Câmara dos Deputados de discutir esse tema. Eu sou autor do projeto de lei e sou autor também da CPI para separar o joio do trigo. Mas aqui eu quero perguntar a você hoje, Evandro. O que você vê com o futuro, se a gente regulamentar, e do futuro de uma CPI? Você sabe a nossa luta na Câmara dos Deputados, a gente conseguiu as assinaturas para instalar a CPI, protocolamos, agora cabe ao presidente da Câmara o ato de instalação da CPI, como aconteceu no Senado com a CPI da Covid. Não queriam instalar, e quando instalou, você vê o desdobramento que está tendo no Senado Federal, ali dando clareza ao que está acontecendo com a vacinação no nosso país. Uma CPI, a gente sabe como é que começa, mas ninguém sabe como termina, porque ela pode elucidar, você tem a oportunidade de convocar, você tem a oportunidade de ter as pessoas para debater, você tem a oportunidade de escutar pessoas e investigar pessoas para dar clareza ao que está acontecendo nesse mercado hoje, o mercado escuro das pirâmides financeiras no nosso país. Então, eu quero aqui perguntar qual o ponto forte que você vê, Evandro, da regulamentação dos criptoativos no nosso país e qual o ponto forte que você vê da CPI protocolada já na Câmara dos Deputados para ser instalada, dependendo unicamente, exclusivamente do presidente da Câmara para fazer a instalação, porque todo o rito, toda a parte regimental já foi cumprida na Câmara dos Deputados, se encontra na mesa para fazer a sua instalação. Deputado, primeiramente eu quero dizer que você tem o meu apoio, o apoio das praticamente 3.000 pessoas dos grupos que nós estamos liderando, eu e o Giliardi estamos liderando com relação ao caso Atlas, para ambos os projetos. Eu acompanho o seu trabalho, sei da seriedade do seu trabalho e da importância do seu trabalho. Eu vejo assim, deputado, o futuro das criptomoedas no Brasil vai depender principalmente desses projetos que você propôs lá na Câmara. Porque, logicamente, vai depender da posição do Estado em relação às criptomoedas. Se o Estado vai contra a utilização das criptomoedas no Brasil, as pessoas, os cidadãos brasileiros, eles vão investir fora. Hoje é muito fácil você tirar o teu capital do Brasil e investir em exchanges, em mercados internacionais de criptomoedas. Então, é muito mais fácil, é muito favorável, até em termos de arrecadação para o governo, que isso seja regulamentado. Para o deputado ter uma noção, eu fiz a denúncia contra a Atlas no final de 2019, no Ministério Público, em maio de 2020, na Polícia Federal. Foram os 2 processos que hoje viraram inquéritos policiais, estão aí em andamento fortes. Mas o parecer da Justiça Federal tem sido o seguinte, deputado, que as pessoas que praticam crimes com relação a criptomoedas, elas não praticam crimes contra a economia popular, nem contra o sistema financeiro nacional. Porque as autoridades, elas dizem o seguinte, as criptomoedas não são regulamentadas pelo Banco Central, então não há crime nessas esferas. Então, assim, a gente percebe o quê? Que a partir do momento que a lei não é clara, que isso não é bem regulamentado para que o juiz, para que o procurador, para que o promotor, ele possa se posicionar de acordo com a Constituição, de acordo com a lei, fica um vácuo, um buraco, e esse buraco está sendo aproveitado por pessoas de má índole que estão aplicando golpes em cima de golpes. A gente vê, e o Giliardi conhece, o doutor Artemio também, pessoas que já aplicaram golpe com criptomoeda, saíram de um golpe e agora já estão aplicando outro, né? E os sistemas estão ficando cada vez mais sofisticados, né? Eles não oferecem mais aquele super rendimento. A Atlas, por exemplo, foi uma empresa que oferecia um rendimento dentro das possibilidades do mercado, e aí 40.000 pessoas perderam seu dinheiro lá, 40.000 famílias aí foram prejudicadas. Então, assim,
Eu acho que vai depender, deputado, do seu trabalho, trabalho lá dos nobres deputados, seus colegas, senadores, vai depender da postura do governo com relação às criptomoedas, porque lutar contra, a gente tem visto em alguns países que não tem funcionado, né? Que realmente, quando se luta contra as criptomoedas, o uso das criptomoedas, você afasta o investimento, você deixa de incentivar a criação de novas empresas e de novos empregos. Então, assim, deputado, nós confiamos no seu trabalho, nós apoiamos o seu trabalho, nós estamos juntos nessa luta com você, né? Eu sei que você leva a nossa voz, você é a nossa voz lá dentro da Câmara dos Deputados, e para o que precisar, deputado, do nosso apoio, terá o nosso apoio enquanto estiver fazendo esse belíssimo trabalho. A gente quer que esse mercado cresça, a gente quer gerar empregos. Eu quero abrir empresas na área de criptomoedas no Brasil. Talvez o Giliard, talvez o doutor Artêmio, mas primeiro a gente precisa ter clareza, o empresário precisa ter clareza em relação à tributação, em relação à regulamentação, para que ele possa realmente apostar no mercado que só cresce, dentro da lei ou fora, porque, por exemplo, eu sou da área de segurança da informação, ensino em universidades e a gente acaba ensinando o teor, o conteúdo de Deep Web, Dark Web, porque é necessário. E é um mercado né, onde criptomoedas são usadas de uma maneira muito vasta para atividades que não são, normalmente não são lícitas. Então, existe um mercado consumindo criptomoedas que não é, na verdade, o mercado que a gente quer que consuma, que use criptomoedas. A gente quer que o cidadão comum use, que eu utilize, que a minha mãe, minha avó utilize criptomoedas de uma maneira fácil. Não que as criptomoedas sejam aí incentivadas pelo uso em Dark Web, em Deep Web, como tem acontecido atualmente. Então, deputado, meu respeito aí ao seu trabalho, conte conosco, conte comigo para o que precisar. Quero passar aqui agora para o Giliard. Se o Giliard tivesse a oportunidade de ser o legislador nesse momento, que eu quero fazer essa pergunta de forma bem clara e objetiva, do nosso projeto de lei apresentado, o que ele vê de vantagem nesse projeto, de benefício a essa comunidade que já opera hoje em criptoativo, e da nossa CPI apresentada para que possa dar clareza hoje a todos que estão nos assistindo. Pronto. Deputado, desde o nosso primeiro encontro, foi muito interessante a conversa que tivemos com o senhor, os conselhos, as dicas, e a partir dali conseguimos chegar em situações ali que nunca imaginamos ali do nosso movimento. Conseguimos chegar ao presidente Bolsonaro, conseguimos chegar no CNMP de Brasília, e o professor Evandro, tanto o Artêmio, aproveitar esse momento incrível aqui, essa oportunidade, para poder passar para você que tem dúvidas do que é o Bitcoin, do que é a criptomoeda. É tudo menos pirâmide, a criptomoeda. E se for necessário, conforme a gente vai conversando aqui, tiver que ir para a casa do Arthur Lira para poder esse projeto ir para frente dessa CPI das pirâmides, o nosso movimento está apto. Não faltam empresas, e eu quero agradecer mais uma vez o senhor ter disponibilizado toda a sua equipe, todos os telefones da chefe dos assessores, toda a sua equipe está trabalhando em prol aí da CPI das criptos. Eu tenho os contatos, eu passei diversas empresas para você estar acompanhando essa live. O professor Evandro tem um canal com 27 mil inscritos. Ele também está fazendo esse movimento de expandir, não só clientes Atlas, não só clientes do Grupo Bitcoin Banco, todas as pessoas que sofreram por causa de pirâmide financeira, que acabam degrinindo no nosso Brasil o Bitcoin, eles precisam ser punidos. E não deixe de desistir, que é muito interessante essa causa, essa luta. É difícil? Sim, é muito difícil, mas nada é impossível, que é bem nítido que se você não tiver se aprimorando, se você não tiver se atualizando para o mercado, você vai ficar de fora. Exemplo, para quem não está acompanhando, um país agora aqui na América Central, que eu esqueci o nome, já colocou como uma moeda ali, quase que a moeda oficial do país,
só esqueci agora o nome. E, infelizmente, El Salvador, obrigado, doutor Artêmio. El Salvador está dando para cada cidadão do seu país aproximadamente R$150, $30, para você abrir a conta na corretora do país. Isso é muito inovador. Bancos que há 1 ano, 2 anos atrás, deputado, estavam cancelando contas de corretoras porque trabalhavam com Bitcoin, hoje trabalham com Bitcoin. A XP está abrindo portfólio de Bitcoin na Bolsa de Valores. E não é nada absurdo para quem tem dinheiro. Você pode fazer um investimento simples. Com R$30, com R$40, você pode comprar uma criptomoeda. Eu quero 2 exemplos aqui. Eu tenho um clube perto da minha casa e a recepcionista via eu fazendo algum tipo de operação e me perguntou, eu expliquei para ela, dei uns links no YouTube. Essa menina, ela comprou R$2.000 de Doge, que é uma criptomoeda. Essa moeda valorizou, ela fez a venda e conseguiu fazer um resultado de R$100 mil. Foi gratificante quando ela chegou para mim me agradecendo, obrigado, vou conseguir comprar uma casa para mim e para minha mãe. E um outro amigo nosso no grupo, com R$300 comprados em 2019, da mesma moeda, da Dogecoin, ele conseguiu fazer $15 mil. Algo próximo aí na casa dos R$90 mil. Ou seja, são oportunidades que o mercado em si, você consegue operar o seu próprio dinheiro. Você não precisa daquele seu amiguinho que está te informando que vai pagar 10%, que vai pagar 5%. Você consegue. E temos que tirar isso, deputado. Bitcoin não é moeda de criminoso. Bitcoin é o ativo do futuro, é a moeda que pode mudar o nosso país. Agora, para o doutor Artêmio, se ele pudesse legislar, né, e apresentar o que ele vê de benefício de futuro no projeto apresentado de regulamentação e também da nossa CPI, para separar o joio do trigo, dando clareza a todos que estão nos assistindo desse mercado hoje de criptoeconomia, de criptoativo no nosso país. Bom, deputado, perfeito. Eu vou começar pela CPI, que eu acho que ele vai justamente investigar não somente, eu acho que apela a pessoa que fica só com partidarismo, eu só caí nesse golpe, eu não vou fazer porque não está nem ali investigando. Não, a CPI ela é muito mais, ela tem poder inquisitivo para poder trazer algumas coisas, trazer verdades. No caso, eu lembro bem quando eu peguei, não era só o Atlas que estava sendo investigado, o Atlas é uma delas. Se eu não me engano, também tinha a Genbit que estava sendo investigada, a agência. Então, assim, tem outras empresas que também foram contemporâneas e causaram prejuízo a inúmeras famílias. A briga sempre tem que ser para o social, uma briga social, não é somente um caso. O Atlas é muito emblemático para mim, eu acho que é o mais emblemático da minha carreira e que eu já vi, que eu fui possível vivenciar, porque ele é um caso continental. Com a CPI a gente traz essas verdades que a gente vai poder ter, vamos ter um conteúdo probatório maior e a gente lembra bem que está nas mãos do presidente há um bom tempo. Eu acho que está precisando de um apoio político, olhar com mais carinho, porque não são somente pessoas do Atlas, tem pessoas de outras empresas ali também. E é importante a gente ter esse lado empático com a pessoa que caiu num golpe. Ele não colocou ali querendo cair, ele não colocou ali porque ele simplesmente é um ganancioso qualquer. Ele tentou colocar, como muita gente que chega ao meu escritório, como uma forma de diversificação, como uma forma de aposentadoria, que as pessoas enxergam o criptoativo assim. Do lado da regulação, eu acho importante porque traz o capital que a gente chama de institucional, que são investidores grandes, que vai promover o crescimento do mercado, dando adoção ao que ele precisa. A gente vai ter também uma figura de que vai ter uma segurança jurídica, porque hoje tem muito esse conflito de competência, a gente ficou aí quase 2 anos para poder decidir se era competência estadual ou se era federal, especificamente no caso do Atlas, justamente porque havia um conflito de competência dos órgãos. Isso aqui não é comigo, isso aqui é comigo, não é comigo também. Aí teve que chegar uma corte, um conselho, falar, é aqui. Se a gente tem já uma regulação própria, também a gente evitaria esses gargalos judiciários. E além disso, por fim, tem que ser também uma regulação amistosa, receptiva à tecnologia, para que elas tenham ambiente fértil para o seu crescimento. O criptoativo ele não é uma coisa do futuro, isso é uma coisa do presente. Ele está em qualquer lugar que você imaginar, ele pode estar.
E ele veio para nos trazer o que a gente chama, que é o direito mais sagrado, que é a liberdade. Liberdade de poder transacionar, liberdade de você ter um ativo que é deflacionário, um ativo escasso, e que principalmente ele está um pouco aquém, né? E ele de problemas de regulações abusivas. Então, o que a gente viu recentemente em China China está tentando tirar o criptoativo de lá. O que os mineradores simplesmente pegaram? Vou embora para outro lugar que me aceite, como tudo na vida. Isso não é, a gente vai para locais que que a gente é mais receptivo. Então a regulação tem que ter muito esse norte. Tem que ter o norte de que o Brasil tem que aceitar isso, tem que entender que isso é algo revolucionário, que veio para ficar, e ele tem que criar ambiente propício e com segurança jurídica para que esse caso e para que essa tecnologia, e também essa parte da regulação que eu acho importante, que se eu tivesse na minha mão, é o que eu vou lutar e vai ser minha bandeira em prol disso. Criptoativo não é coisa de bandido, criptoativo não é coisa de gente gananciosa. Infelizmente, como em qualquer área, mesmo moeda fiduciária, a gente tem pessoas que distorcem e usam para o mal. Então era isso que eu tinha para falar e espero muito e agradeço muito o teu empenho e a gente conta extremamente com isso. Estou à disposição do senhor do que for preciso para poder ajudar sobre esse assunto. Quero agradecer aqui a todos que compõem conosco essa live, esse momento de debate, de discussão dos criptoativos no nosso país, também falando aqui um pouquinho da CPI que protocolamos na Câmara dos Deputados, cumprindo todo o protocolo regimental e pedindo a instalação ao presidente da Câmara para que a gente possa debater, para que a gente possa esclarecer e levar à sociedade esse tema hoje que tem assolado algumas famílias, mas quando eu falo em algumas, são mais de 40 mil pessoas lesadas no nosso país. Então, é muito importante a gente dar clareza a essas pessoas que aplicaram, que transacionaram e perderam o seu dinheiro ali com algumas empresas brasileiras. Eu quero, nesse momento, a gente que está debatendo esse projeto de lei, avanços como já aconteceu em alguns países, a El Salvador, como foi colocou, claro que é uma situação bem diferente do Brasil. El Salvador não tem sua moeda, trabalha com dólar e pôde ali colocar, né, a moeda digital em circulação, criando uma regulamentação para o seu país, um país também com um PIB muito diferente do Brasil, mas o Brasil pode fazer, né, uma regulamentação como eu defendo, libertário, que vai atrair novos investimentos, que vai dar clareza e vai fazer o reconhecimento do ativo digital, para que a gente possa, com esse reconhecimento, crescer e punir pessoas que praticam crimes através do ativo digital. Então, é muito importante a gente debater, discutir, é muito importante a gente esclarecer a sociedade o que é isso, o que é uma moeda digital, o que é um criptoativo, o que é você transacionar, quais são os riscos que você tem de investir em Bitcoin, de não ter a guarda do seu Bitcoin, né? Esse é o grande problema que acontece hoje, a custódia do seu Bitcoin, que fica numa corretora, essa corretora faz promessas que não cumpre, depois ela fecha e leva o seu Bitcoin, aí você fica com um total prejuízo. Então, é muito importante você conhecer esse mercado para que você possa ter clareza. A gente já está recebendo algumas perguntas através aqui do nosso canal de WhatsApp, para facilitar as respostas. Está na tela aí, que é o 2197-253-7733. Eu quero agradecer também todo o empenho da comunidade cripto, que tem debatido conosco, que tem dado sugestões para a nossa comissão, para que a gente possa sempre melhorar e ter o texto mais assertivo na hora de aprovar esse projeto de lei, que vai mudar a criptoeconomia no Brasil. Nós acreditamos muito nesse mercado, entendemos que é um mercado do presente, que é um mercado do futuro, é um mercado que dá liberdade econômica a você transacionar. Não existe uma maneira de você regulamentar prejudicando o crescimento dessa moeda, senão as pessoas não vão precisar utilizar da regulamentação, faz de ponta a ponta e afaste esse investidor, as pessoas que querem gerar emprego, querem gerar renda, que quer dar oportunidade a essa juventude. A nossa juventude aqui no Brasil é muito capacitada, nós podemos ter criações aqui de várias moedas, de aproveitar a tecnologia e trazer benefício para o nosso país. Eu estive debatendo com um criador de uma moeda que quer criar uma moeda verde, que quer criar uma moeda para melhorar o meio ambiente. Então, tenho certeza que pode vir muita coisa boa através da cripto. Então, é fundamental você ficar atento a esse mercado. Perguntas que eu já recebo aqui, perguntando, deputado,
Qual é a diferença do seu projeto para o projeto do Frota, que apresentou agora? Provavelmente, né, regimentalmente, o projeto do Frota vai ter que ser pensado ao nosso projeto. Então, o nosso projeto é o principal, foi o primeiro projeto que discute na Câmara dos Deputados essa matéria. Então, todos os projetos apresentados vai a pensar no projeto principal, como tem o meu primeiro projeto lá do começo de 2015, depois teve o projeto de 2019, o projeto de 2021 agora vai a pensar. A diferença é que nós hoje já evoluímos na apresentação, na segunda versão, e nós defendemos uma regulamentação libertária onde o mercado vai se ajustar, mas que tem o reconhecimento desse ativo digital. Isso é o fundamental na discussão, é reconhecer que existem as moedas digitais no nosso país, para que você possa ter a garantia de quem transaciona e de quem investe em ativo digital, de quem tem um criptoativo. Então, isso é uma parte básica do nosso projeto. E o nome, e o projeto apresentado do Alexandre Frota, ele quer taxar, ele quer prejudicar a maneira de você lidar com essa moeda. Claro que isso cabe muito debate, como também a gente evoluiu nos debates através da comissão especial. Eu vou convidar o deputado Alexandre Frota a participar da comissão especial através do seu partido, fazer indicação para que ele possa debater esse assunto com maior profundidade. Essa pergunta foi uma pergunta do Marcos Batista, que mandou pelo nosso canal de WhatsApp. Também tem aqui outra pergunta do Luiz Marques. A sua regulamentação vai trazer uma real segurança para os investidores ou vamos continuar sem nenhum respaldo? São muitas empresas falsas no Brasil. Estou desesperado. O Luiz Cláudio Marques colocou essa pergunta. A nossa regulamentação, Luiz, é justamente para dar segurança jurídica a você transacionar e investir no Brasil. Imagine a falta de regulamentação. Aparece um deputado sem conhecimento e aprova a lei no país proibindo a transação de Bitcoin ou de qualquer moeda digital no nosso país. Isso seria deputado, um caos hoje. Queria fazer só uma parte sobre isso. Porque total a parte concedida. Eu acho importante o senhor estar falando isso aí, porque assim, a gente já viu nesse interim, desde 2015 para cá, até projetos como esse para tentar proibir, né, que quiseram tirar o criptoativo. E eu acho, respondendo um pouco dessas duas perguntas, a diferença que a gente acaba analisando do senhor é que o senhor tem um convite público para pessoas que são do mercado, para pessoas que vivenciam isso, que eu não fico vendo e eu não observo em uma atuação de outro deputado federal. Então, eu acho importante a gente ouvir pessoas do setor para depois a gente não inviabilizar, simplesmente criar aquela regulação que vai mais atrapalhar, travar o negócio, não deixar crescer, do que outra coisa, que é simplesmente uma regulação que eu chamo puramente fiscal, para arrecadação. Então, somente. Não vai adiantar em nada. Então, assim, essa é uma das diferenças também que eu observo ali como um jurista sobre os casos, sobre os dois projetos. Assistindo. Por que é fundamental esse debate na Câmara dos Deputados? Primeiro, para criar um entendimento com os deputados e senadores no Congresso Nacional do que é um criptoativo. Para que a gente não possa, sem estar debatindo esse tema com profundidade, ter emendas, ter colocações no projeto de lei que vai taxar esse criptoativo no Brasil, que seria o fim de um avanço tecnológico para o nosso país. O regulamentar não é taxar, né? Isso tem que ficar muito claro e dividido na cabeça de todos que estão nos assistindo. E tem conhecimento também com outros deputados desse mercado digital. Né? Ninguém tem muito conhecimento quando você fala de um criptoativo, de um token, um conhecimento quando você fala que tem um Bitcoin, que tem um Ethereum, que tem mais de 1.000 moedas, que você pode criar uma moeda, que você possa lançar no mercado essa moeda, que você hoje, muita gente não sabe, mas hoje já tem um reconhecimento da Receita Federal, que você pode informar quantos Bitcoins você tem, e no ano seguinte, se você tiver lucro dessa moeda, você pode pagar em cima dos lucros, já é taxado quando você ganha com o Bitcoin. As pessoas não têm conhecimento nenhum de como funciona isso no Brasil, por ser um tema muito novo. Mas mesmo esse tema sendo muito novo, eu quero contar uma experiência aqui para vocês que estão nos assistindo. Eu cheguei num posto de gasolina para abastecer o meu veículo. Quando eu comecei a abastecer, o frentista olhou para mim e falou: o senhor é o deputado do Bitcoin. Aí eu falei: mas como é que é isso? Não, porque eu estou comprando Bitcoin, eu vi que o senhor, eu pesquisei na internet, que o senhor defende o Bitcoin. Eu falei: esse mercado que a gente achou
que era um mercado restrito a um grupo de pessoas, seleto a um grupo de pessoas, é um mercado muito amplo. Tem muita gente investindo numa criptomoeda no Brasil. E precisa gerar esclarecimento a essas pessoas para que ela não possa cair na mão de pessoas maldosas, como aconteceu na Atlas Quantum, como aconteceu em outros que abusaram da boa-fé do brasileiro para aplicar golpes no nosso país. Só que a gente tem conseguido muito com esse debate é sensibilizar, é trazer os deputados para entender um pouco o que é isso, é ter um olhar da sociedade entendendo o que é o criptoativo, sabendo que é importante ter o conhecimento para fazer suas transações e investir. O Bitcoin é uma moeda digital que já deu certo, que está no mercado, é um ativo hoje consolidado, né, que eu tenho certeza hoje que é o mais popular aí entre todos. Os mercados já começam a olhar como a XP, como o Banco Itaú. Existe possibilidade de falar de criar o real cripto no nosso país. O futuro é esse. Como a gente podia imaginar que a gente não precisaria mais carregar a moeda, papel, para fazer uma compra? Hoje ninguém mais tem na carteira dinheiro. Ele manda um Pix, ele passa no débito, ele faz por aproximação, tudo vai mudando e inovando. Então, o mercado futuro bem próximo é a gente começar a ter uma moeda em nível mundial. O Bitcoin você pega aqui, vai nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a gente tem máquina de ATM, você vai lá e saca na hora, se quiser transformar o seu ativo ali para uma moeda, para você pegar em dólar. Então, tem muita coisa que pode acontecer e pode mudar, mas é importante a gente ter conhecimento e saber que a regulamentação é fundamental para o avanço da criptoeconomia no Brasil. A Maria Alice Freitas colocou: quem foi vítima de golpe? O que podemos fazer por agora para tentarmos recuperar o nosso dinheiro? Maria Alice, é fundamental. Se você receber um golpe, você dá queixa na Polícia Federal, porque todos os processos, a gente está tentando fazer uma busca, vou fazer uma audiência pública em Brasília, com o Ministério da Justiça, com a Polícia Federal, para a gente tentar reunir todos esses processos, para tentar embasar mais ainda e pedir a celeridade de instalar a nossa CPI em Brasília. Eu acho que a CPI é o melhor mecanismo que a gente tem para dar clareza às pessoas que foram lesadas e ter uma ação efetiva em Brasília, com respaldo de uma comissão parlamentar de inquérito, para poder punir pessoas que se aproveitaram dos brasileiros. Então, a sua reclamação é fundamental, independente do valor que você investiu, que você colocou ali, para que a gente possa dar clareza. O doutor Artemio já deve ter vários processos aí tocando no dia a dia, para que a gente possa melhorar essa relação. Tem aqui o Rodrigo Malta: deputado, que falta para o Lira instalar a comissão? Em maio fizemos uma ação e até agora nada. Rodrigo Malta, essas têm sido minhas pautas. Eu já protocolei na mesa diretora pedindo a instalação. Existe vaga na Câmara para instalar, falta a sensibilidade e o conhecimento do Arthur. Então, quanto mais você puder mobilizar, pedir os deputados, mandar para o e-mail dele, fazer uma grande corrente com mobilização popular, nós vamos conseguir avançar e instalar a CPI no nosso país, que vai ser fundamental para esclarecer esse mercado brasileiro. Então, você pode continuar mandando a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, pelo nosso Facebook. Nós vamos responder a todos. O que não for respondido agora vai ter resposta. Quero também deixar aqui o nosso link, né, do Telegram. Você pode colocar, deputado federal Auro Ribeiro. Tem um link aqui na descrição para que você possa acessar através do nosso canal do Telegram. É fundamental você que já sofreu golpe, ou que conhece alguém que sofreu golpe, compartilha depois essa live para ele poder assistir, conhecer um pouquinho do que a gente falou. Tem a nossa websérie também. Esse é um tema que vai estar na atualidade agora. A gente vai debater muito a questão da criptoeconomia, né? Tem cada dia que passa. Eu lembro quando foi em 2015, quando você falava em Bitcoin, o que é isso? É de comer? Né? As pessoas não tinham conhecimento nenhum do que era um Bitcoin. Hoje a gente vê uma moeda muito popular circulando no mundo todo. Então, é muito bom a gente ver o avanço, também ver que o Brasil evoluiu nesse tema, ver que a regulamentação pode ser um caminho para atrair novos investimentos para o Brasil. A gente vai ter um atrativo de um país consolidado com a sua regulamentação. Então, quero aqui agradecer muito e passo para as considerações finais aqui do professor Evandro, do Artemio, do Giliardi, para que a gente possa, depois, na próxima live, agradecer a sua participação
né, que é fundamental nesse momento. Passo a palavra agora, doutor Evandro. Deputado Áureo, muito obrigado, agradeço imensamente a oportunidade. Deputado, são 10.691 criptomoedas registradas somente no site CoinMarketCap nesse momento, fora as que são criadas aí por empresas e tudo mais. Então, a gente percebe que, para o senhor ter uma ideia, há mais ou menos 5 meses atrás eram 5.900 criptomoedas e hoje a gente já está aí em mais de 10 mil criptomoedas. O mercado, ele cresce com ou sem o Brasil. Essa é a questão. Eu acho que o Brasil tem de pensar onde ele quer ficar nesse cenário. Se ele quer acompanhar essa onda de crescimento das criptomoedas, de evolução, se ele quer gerar empregos. Então, é isso, deputado. A gente apoia aí o seu trabalho e agradeço imensamente a você que está assistindo. Um abraço. Agradecer aqui ao professor Evandro, passo a palavra aqui ao Giliardi. Deputado, mais uma vez agradecendo esse espaço, essa oportunidade que o senhor dá a clientes e a pessoas como o professor Evandro e o Artêmio, especialistas aí, bastante entendedores do mercado de cripto. E vamos seguir essa dica. Se para acelerar o processo da nossa CPI, a missão agora terá que ser cumprida. Vamos começar mais uma vez a mandar mensagens aí para o nosso presidente da Câmara e vamos buscar mais uma vitória em Brasília, que será a instauração da CPI das criptomoedas. Bitcoin é futuro. Conforme o professor Evandro acabou de falar, o Bitcoin não depende do Brasil para nada. Infelizmente, empresas brasileiras deixarão de lucrar se não tiver algo mais agressivo contra golpistas que utilizam isso. Só para fazer um complemento, a China está banindo as mineradoras. Conforme a Artêmio falou, os mineradores ali estão indo para os países vizinhos, sendo que a China quer lançar a sua própria criptomoeda. Eles agridem o Bitcoin, mas querem lançar sua própria criptomoeda. Criptomoeda é o futuro. Se você tivesse escutado o deputado Áureo e comprado um Bitcoin em 2015, você teria feito mais de 700 mil reais de lucro. Bitcoin é um absurdo, Bitcoin é o futuro, não fique de fora. CPI das criptomoedas já. Missão cumprida agora, família. Vamos mandar e-mail para o Arthur Lira. Obrigado, deputado Áureo. Você é o deputado dos Bitcoins. Vai aparecer diversos deputados agora querendo levantar essa bandeira, mas o original é o senhor. Conforme o amigo frentista falou, o senhor é o deputado do Bitcoin. Não adianta aparecer mais outro. Obrigado, família. Agradecer aqui o Giliardi, passa aqui a palavra ao doutor Artêmio. Deixou sua grande contribuição para fazer suas considerações finais. Obrigado, deputado Áureo, e a todos que estão nos vendo aí. E eu queria, como um apelo, como uma pessoa que está na ponta aqui, recebendo diversas famílias com problemas, diversas famílias que tiveram a sua vida totalmente destruídas por essas empresas. Só a título de esclarecimento, o PIB do Brasil no primeiro trimestre foi de 2 tri. Se a gente somar somente o golpe que aconteceu em Unique Forex, Atlas, a gente está quase chegando a 1% do PIB brasileiro, que dá mais ou menos 20 bilhões. O Unique foi 12, Atlas mais ou menos uns 5. Então, assim, a gente está com uma demanda, está na mão do nobre deputado, o Arthur Lira. Vamos aprovar isso. O Brasil precisa, as famílias precisam. E se não serve o apelo de estudo, lembra que o ano que vem tem eleição. Porque precisa. Eles precisam dessa ajuda, eles precisam desse apoio. O projeto está na sua mão. E todos que estão vendo, não se calem. Tem uma estatística, deputado, que a gente pensa que é para cá, 20% das pessoas fazem alguma coisa quando tem um problema com golpe. 40% delas não contam sequer para a família, por vergonha. Vergonha, meu amigo, é o que fizeram com você. Vá atrás do que é seu, denuncie mesmo, continue fazendo essa parte. Você só vai ter um país melhor fazendo a sua parte e apoiando boas ideias, como a que o deputado está trazendo, como essa CPI. Abrace essa causa, abrace a parte de regulamentação que é necessária para a gente trazer uma segurança jurídica. Enfim, é uma moeda que veio para ficar. O criptoativo, ele é presente e futuro. Era isso que eu tinha para falar. Um abraço a todos.
Quero agradecer aqui a todos os participantes, a todos que estão conectados conosco, falar que esse tema é fundamental ser debatido e discutido. Quero convidar você ainda que não tem, clica no nosso canal do YouTube, clica aqui no nosso WhatsApp para facilitar a nossa comunicação, nosso Instagram, nosso Facebook, compartilhe essa live com seus amigos, compartilhe com quem já foi lesado, né? Vamos sim fazer uma grande mobilização para que a gente possa instalar logo essa CPI nesse semestre e poder cuidar das pessoas que foram lesadas no nosso país. Quero agradecer de uma forma muito aqui objetiva a você que nos assistiu, que participou e que deixa sua sugestão. Nosso mandato é participativo, escutando você que foi lesado, você que transaciona, você que acredita que conseguimos apresentar boas ideias na Câmara dos Deputados para se tornar lei. Então, com participação e mobilização, nós vamos conseguir avançar nesse tema tão importante para a economia digital, para a economia mundial. Então, muito obrigado a todos e fique conosco através do nosso mandato participativo. Obrigado. Yes.